Olha, eu quero falar de uma outra situação também, que é o número de consumidores brasileiros inadimplentes, que chega a 73 milhões em novembro. E eu vou conversar novamente com a Thalita Souza, que vai trazer os detalhes para a gente, porque esse número foi maior, ou cresceu, aumentou em comparação com os devedores de 2024. Né, Thalita? Traga os dados para a gente. Boa tarde, novamente, Evandro. Sim, cresceu. Então, como você falou aí, em novembro, deste ano de 2025, o número de brasileiros endividados chegou a 73 milhões e isso representa uma alta de 8,9% em relação a novembro do ano passado, quando esse número de consumidores endividados era de 68,9 milhões. Esse número, Evandro, também é maior em relação a outubro. Em outubro, o crescimento de outubro para novembro representou um crescimento de 1,9%. Esses dados são de um indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Segundo essas instituições, essas dívidas aí dos brasileiros endividados são dívidas antigas, A maior parte delas são dívidas de 4 a 5 anos. Então a gente pode pensar aí que são dívidas ainda da época da pandemia, de 2020 e 2021. Além disso, também segundo esse indicador, a maior parte dos brasileiros endividados tem entre 30 e 39 anos e deve cerca de R$ 4.780. Por volta de R$ 4.780 é mais ou menos o valor da dívida desses consumidores endividados. Bom, esses são os números mais recentes aí em relação ao endividamento dos brasileiros nesse período, de final de ano, que costuma ser um período propício também para a formação de novas dívidas. Voltamos com você, Evandro. Muito obrigado, Thalita. Bom trabalho aqui em São Paulo. 5 horas e 45 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. O Bruno Musa, esse aumento, eu gostaria que você trouxesse de que maneira que a gente tem que olhar profundamente para esse dado e o quão preocupante ele é nesse momento. Bastante, bastante. Veja, Evandro, fica muito claro que esse processo de deterioração, ele não começa do dia para a noite. Eu acho que toda a parte econômica você consegue fazer analogias muito simples com a nossa vida no dia a dia. Uma pessoa que quer emagrecer bastante, ele tem que começar esse processo. Ele pode do dia para a noite emagrecer, mas a probabilidade de ser duradouro é muito menor. Ou a pessoa que quer perder algum tipo de vício ou mudar os seus hábitos, é um processo longo. Lá atrás, no começo dos anos 2000, principalmente a partir de 2007, quando houve aquele estímulo tremendo às pessoas físicas e às empresas brasileiras, e o Estado também, que naquela época a dívida PIB era por volta de 50%, de se endividarem, você tinha um amplo espaço de crescimento para isso, sem que as consequências brutais chegassem naquele determinado momento. Isso abre espaço. Volto no exemplo da vida real. O cara que começa a comer um chocolate ou começa a usar droga, no primeiro dia talvez não faça efeito, no segundo, no terceiro, mas ao longo de 20 anos, esse processo deteriora a saúde dele e a capacidade de mudança. É a trajetória da dívida local do Brasil hoje. A possibilidade de mudar e a crise começa a ser cada vez mais profunda se postergarmos o processo de busca por uma racionalidade e uma responsabilidade maior. E o nível de dívidas dos brasileiros agora, quando o governo gasta mais do que arrecada, o nível de juros é mais alto. Com o estoque de dívida alto, a dívida corrige pelos juros mais altos. É uma bola de neve. Ou seja, nós precisamos atacar o problema de frente. E o problema de frente passa por uma dor de curto prazo. E o ser humano responde a incentivos em que quer evitar a dor de curto prazo para buscar essa solução imediata. E ela não existe. Chegamos num nível onde a dor ela é inevitável e o processo de mudança precisa ser sim ou sim. Só para finalizar, na semana passada foi divulgado o número de empresas brasileiras que estão atrasadas ou estão inadimplentes. 8,7 milhões de empresas. É recorde acima de recorde. Triste isso. Ô Zé Maria Trindade, agora toda vez que a gente vai falar em qualquer proposta que mexa de maneira profunda nessa dor, há uma dificuldade política em levar isso à frente, né? Sim, olha, o Musa tem toda a razão. Eu acompanhei isso muito de perto, lá no primeiro, segundo governo Lula, né?
o endividamento do brasileiro era muito baixo, era 14%. Isso em virtude da nossa memória inflacionária, não existia oferta de crédito, né? Porque com a inflação grande, a inflação, ela arrebenta tanto a vida de um país que ela destrói princípios básicos, né? Como, por exemplo, o crédito. Como é que você vai fazer um crediário a prestações fixas, uma inflação de 80%, 90% descontrolada? E não existe essa possibilidade. Nós tínhamos essa memória. E também a falta exatamente de cultura, de planejar e tal. E o Lula descobriu isso, o governo Lula, né? A equipe econômica. O índice ideal de endividamento, naquela época eu vi a comparação e até usada essa métrica pelo governo Lula, dizia o seguinte, 35%, 37% o ideal de endividamento, porque existe uma defesa lógica do endividamento, né? Através do endividamento se faz investimentos e assim por diante. Se uma família, e aí vai ao encontro do que o Mussa fala, se uma família se endivida para estudar um filho, se endivida para fazer um progresso, tudo bem, mas se endivida para fazer uma viagem ou gastar com bebida ou numa festa, vai ter dificuldade futura e sem razão, quer dizer, uma dívida ruim. E o Brasil pegou essa dívida, hoje está mais de 60%, o grau de endividamento era 14%. Então, assim, durante esse processo de aumento do endividamento, foi muito bom para a economia, foi um dinheiro novo jogado, não existia, né? Porque a massa de dinheiro é um M1, M2, que é o dinheiro em espécie, é o dinheiro poupança, mais crédito, e o crédito não contava, né, nesse bolo do dinheiro, né, do meio circulante. E agora chegamos nessa situação de o grau de endividamento muito alto e de inadimplência também. E aí, o que o governo fez recentemente? Vamos limpar o nome de todo mundo. Para quê? Para endividar de novo. Exatamente. Agora eu quero trazer um pouquinho para vocês a linha do tempo em relação a esse endividamento e também o perfil dos brasileiros que estão endividados agora. Vamos colocar primeiro a linha em relação aos governos. Então, se a gente olhar para cada consumidor, negativo devia em média 4.781, que foi o número que a gente contou para vocês, chegando então a 73 milhões. Se a gente olhar para setembro de 2015, esse número era de 57 milhões e aí ele foi crescendo, passando pelos governos de Dilma Rousseff, depois de Michel Temer, chegando a Jair Bolsonaro, teve uma queda em relação a Michel Temer, mas voltou a subir aqui para 66,5 em setembro de 2023, ao longo do governo Lula, chegando agora a novembro de 2025 aqui, né? Aqui está 2015, mas é 2025. A 73 milhões. Então, vejam, né, o número de inadimplentes chegando aqui ao país e atingindo esse número recorde aqui agora em novembro, quando temos o governo Lula. Se a gente passar para a próxima tela, nós temos um outro dado interessante que mostra o perfil e a faixa etária desses devedores. Onde que nós temos a principal faixa etária? Entre 30, sumiu, pode rodar de novo aí. 30 a 39 anos, com 23,4, que é a maior faixa, então de 30 a 39, e de 40 a 49. Ela está rodando mais de uma vez, né? E chegando a 21,2 e depois de 50 a 64 com 20%. E a maioria hoje dos inadimplentes é formada por mulheres, 51,2% e 48,8% de homens. Então, esse dado também é muito interessante porque expõe o quanto hoje, e a gente está falando também que as mulheres são maioria no país, então naturalmente elas também poderiam ser a maioria quando a gente pega esse recorde de devedores. Mas tanto esse número aqui, né, que chega a quase meio a meio, mas com as mulheres ainda à frente no número de devedoras inadimplentes, e as faixas etárias chamam bastante a atenção, que é justamente nessa faixa aqui, Mano, em que já há uma vontade ou necessidade da pessoa de construir um patrimônio que a deixe tranquila nessa fase da vida, mas não é o que acontece. Exato, e aí geralmente tem filhos,
aí tem as contas que precisam vir de forma obrigatória, a escola, o plano de saúde, um problema emergencial médico que precisa comprar remédios. A gente está vendo também, historicamente, os governos do PT insistindo no estímulo ao crédito. Há toda especulação a respeito de um programa que pode dar crédito para motoboys comprarem a sua moto, e tudo isso acaba acontecendo de uma forma eleitoreira e que está muito baseada no curto prazo em tentar criar aquele bem-estar do consumo imediato, mas baseado num crédito que acaba levando a esse problema de médio e longo prazo de endividamento. A situação, portanto, não é sustentável. Ocorre sem educação financeira, sem a cultura da poupança, que no Brasil é muito menor do que na média dos países emergentes, e vale sempre lembrar, quem é o maior endividado do Brasil? É o próprio governo. Então, o governo mesmo não dá o exemplo e aí gera um aumento, pressiona a taxa de juros e cria aquela bola de neve que o Bruno explicou também. Fala, Bruno Musa, arremate aí. Uma coisa só para finalizar dessa dívida ruim que o Zé Maria falou, que eu acho que foi perfeita. Na semana passada, o presidente Lula veio a público num evento, e quando ele foi aprovado, retrasadas talvez, quando aprovou a questão do IR, ele falou, bom, agora que a população tem mais dinheiro na mão, comprem uma televisão para vocês assistirem a Copa do Mundo com uma televisão maior. É justamente isso, é um estímulo ao endividamento, e falo rapidamente, a fórmula do PIB é o seguinte, gastos do governo, mais gastos das famílias, ou seja, consumo privado, mais investimento, mais diferença entre importação e exportação. Então o governo gasta, se endivida, aumenta a dívida, transfere dinheiro para a população, Bolsa Família, benefício de prestação continuada e todos os programas assistenciais, incentiva o consumo. Das quatro partes que compõem a fórmula do PIB, 2 o governo estimula, o PIB sobe. O PIB subindo, ele vem a público e fala que tudo cresceu. Tem incremento de produtividade? Não há sustentabilidade nisso.